Jornalista que, de fato, assim, nasceu para ser jornalista, viu, gente? E tem muita vontade. Quando ela quer fazer uma matéria, ela vai atrás, ela descobre. Olha, eu vou te contar. Trabalhar com a Cássia, como eu já tive a oportunidade de trabalhar, na TV Cancela, na TV Vitoriosa, foi um prazer imenso, porque é aquela pessoa que não tem preguiça, ela é aquela profissional que ela vai fundo, que ela pesquisa, que ela sai de manhã, que ela chega de madrugada, e é aquela profissional que você liga para ela de madrugada, ela tá pronta, vai fazer a matéria, sabe? Isso é muito importante na carreira de quem quer ser jornalista. Eu digo isso principalmente para os estudantes, principalmente para aquelas pessoas que têm vontade de fazer jornalismo, porque é uma profissão que exige muito, que você tem que se desdobrar, que você tem que ter vontade de fazer, porque muitas vezes um olhar seu Ai, será que a gente diferenciado conseguiu? deu certo! Ê! Ah, até que enfim. Vamos tentar aqui. Viva o Marquinhos! Aê, oi, Aí, Eliane. gente, que prazer, Cássia! Quanto tempo! Igualmente, há quanto tempo, né? E Nossa, é uma aí, honra. nossa, eu que agradeço muito a sua disponibilidade, é um prazer imenso conversar com você aqui. A Cláudia Biliato, Cássia é maravilhosa mesmo, é uma profissional fantástica. Olha só, Cássia, então vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. A Cássia, que já tem quase 3 décadas, eu acho que tem mais, viu, Cássia? Porque eu tenho três É, décadas também, né? Tem é, quase 3 décadas de jornalismo. Ela trabalhou em TV, trabalhou em rádio, trabalhou em assessoria de comunicação, trabalhou aqui em Uberlândia, trabalhou no estado de São Paulo, participou de várias coberturas, inclusive coberturas de temas assim extremamente relevantes para o país. Então, Cássia, ninguém melhor do que você para começar falando um pouquinho para a gente. Eu queria que você começasse lá atrás. Como começou sua carreira? Conta pra gente que ela tem histórias assim que vocês vão morrer de rir. tem histórias engraçadas, assim. Bom, antes de mais nada, Eliane, mais uma vez eu quero agradecer o convite, muito obrigada. E, ó, para que todos saibam, a Eliane Moreira, ela já foi minha chefe também, né, Eliane? Nós não podemos deixar passar. Mas a minha história, ela começou, na verdade, em 1984. Eu fiz o curso, né, o curso superior, eu fiz a minha graduação em serviço social. Eu sempre gostei de comunicação, mas na época, eu muito curiosa, sempre gostei muito de escrever, de falar, mas não tinha faculdade aqui. E eu precisava estudar, trabalhava, mas sempre, desde a época da faculdade de serviço social, na antiga FASU, que pertence ao grupo Salgado de Oliveira atualmente. Naquela época, eu entrei para a faculdade e eu fazia jornalzinho, eu adorava, como dizia um amigo nosso, que até já faleceu, Alaor Barbosa, jornalista, e ele falava, você gosta de fofocar, né? E era mais ou menos isso. Tudo que você via ou ouvia, você queria contar para as pessoas, compartilhar. E eu escrevia muitas crônicas, o Luiz Fernando Quirino e o Dantas Ruas, na época do jornal Correio de Uberlândia, foi um dos primeiros na época. Nós tivemos o jornal Primeira Hora, todo aquele pessoal. Eu pedia para eles, deixa eu escrever, eu não cobro nada. Eu comecei assim, fazendo crônicas, depois disso, já na faculdade, eu fui fazer estágio. A minha vida no jornalismo começou com isso. Eu fui fazer estágio na Delegacia de Menores, que na época não chamava Delegacia da Infância e da Juventude. E durante um estágio, eu percebi que tinha algumas coisas muito estranhas que aconteciam naquele meio, né? E eu falei, gente, eu me encontrei. Um dia um menor veio me contar de umas coisas que estavam acontecendo, ele estava sofrendo algumas ameaças. E eu fiquei curiosa, falei, eu quero saber. Eu era solteira, tinha todo o tempo do mundo, e nesse momento houve um caso aqui em Uberlândia, na época, de um assédio com esse adolescente, que a gente chamava, não falava menores infratores, era um termo bem pejorativo, graças a Deus mudou, mas a gente falava que eram crianças
no caso, a gente fala, o termo usado é um termo pesado, viu, gente? Eram meninos trombadinhas, era um termo muito pesado que se usava. E esses meninos, eles tinham o hábito de fazer uso de cola de sapateiro. E diante dessas denúncias, de algumas contra uma autoridade, na época aqui de Uberlândia, eu falei, gente, isso não pode acontecer. E fui atrás, comecei assim, aquele faro investigativo, e eu fiz a matéria, eu denunciei esse caso na época, mas eu nem sabia que jornalismo, que eu estaria fazendo jornalismo. Eu denunciei na época como estagiária de serviço social. A partir daí, eu falei, olha, esse é o caminho que eu quero seguir. As coisas que você vê errada, as coisas que você vê que atinge o coletivo, não, a gente não pode deixar passar. Você tem que abrir a boca, tem que denunciar. E a partir desse momento, eu me encontrei. Eu falei, ó, eu quero trabalhar no setor de jornalismo. Aí, um dos primeiros lugares que eu fui foi na Rádio Visão, a antiga Rádio Visão, ali na Floriano Peixoto, que era do Grupo Martins. Eu fui lá para tentar uma vaga. O pessoal falou, você tem uma voz muito boa, você não quer ler uns boletins para gente? Eu falei, quero. Aí fui ler boletim, fazer boletim, sabe aquela coisa assim, o pessoal mais novo não vai saber, mas nós sabemos bem. É o tal do pauteiro, né? Eu fazia as pautas e, ao mesmo tempo, eu lia esses boletins. E eu comecei, eu falei, nossa, é o que eu quero fazer. E comecei a fazer isso com o J. Nilson na época. Aí eu falei, não, eu não quero ficar falando de receitinha de bolo, nada dessas coisas. Eu quero ver coisa diferente. Aí, mas como assim? Você é uma mulher? Eu falei, daí? Eu sou uma mulher e eu quero fazer coisa diferente, eu quero brigar. A gente brinca muito, há muitos anos a gente falava isso. Você gostava era da confusão, você queria entrar no meio dos barracos. Falei, mais ou menos isso. Aí eu tive a oportunidade, me falaram na época que era para eu procurar a Rádio Educadora. Na época, quem dirigia a Rádio Educadora, seu Ari de Castro Santos, o pai, né? Eu falei, mas eu não conheço ninguém lá. E eu me recordo, Eliane, que eu, muito curiosa, um dia eu saí de casa, eu falei, eu vou ser jornalista. Eu saí com esse Do intuito. nada, né, Cássio? Do nada. Eu acompanhava os grandes jornalistas da época, o próprio Alexandre Garcia, o próprio William Bonner, Cid Moreira. Eu falava, gente, um dia eu vou ser igual esse povo. E saí. Fui na Rádio Educadora. Aí, quando eu cheguei na Rádio Educadora, na época, quem estava no comando era o seu Virgílio Galás, era Renato Freitas, Virgílio Galás. E nesse meio tempo, eu fiquei escrevendo crônicas, escrevi uma coisa aqui, outra ali, mas não punha nome, nada disso. E comecei a fazer uma autodidata. Comecei a estudar o que era o jornalismo. Sabe aquelas perguntinhas básicas? O que, quando, onde, como, né? Eu O comecei a lead ver, da matéria, né, Cássia? o lead da O matéria. lead. Desculpa. E eu comecei a estudar isso. E os grandes jornais, eu comprei, para você ter uma noção, naquela época era caríssimo, eu comprei o manual de redação da Folha de São Paulo e do Estadão, que, aliás, eu tenho até hoje. Eu comecei a ler. Falei, gente, para ser jornalista precisa disso tudo. Aí passou o tempo, eu cheguei na Rádio Educadora e falei, moça, quem que manda aí nesse negócio? Ela, que negócio? Eu falei, nesse negócio que fala aí no rádio, que noticia, desse jeito. Aí o pessoal começou a rir de mim, e eu descabelada, sabe? Aquela coisa assim, bem desengonçada mesmo. Aí ela falou, é o Neivaldo Silva, o Magu. Eu quero falar com esse cidadão. Aí ela, como assim? Quem que eu vou anunciar? Eu falei, eu, Cássia. Ela, Cássia de quê? Eu falei, Cássia Bonfim. Aí eu fui, entrei, ele me recebeu. Só que assim, ele não olhava no meu rosto. Ele estava, na época, nós somos da época da máquina Remington, de datilografia, tá? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. E o Magu de cabeça baixa, ele nem olhou no meu rosto. Falei, moça, eu vim aqui porque eu quero ser repórter. Ele, como assim, repórter? Eu falei, moça, eu quero ir para a rua noticiar o que está acontecendo.
Mas por quê? E ele datilografando. Ele não olhava, ele não levantou os olhos. Eu falei, moço, eu sei que eu posso ser uma jornalista. E ele, por que você acha isso? Eu falei, porque eu sei falar, eu sei perguntar. E ele nada. Eu falei, gente, esse moço não vai me dar atenção, não é possível. Conversei com ele, fiquei, moço. Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, você quer ser repórter mesmo? Falei, quero. Você tem documento? Eu falei, tem, é só ter documento? Ele falou, não. Aí, Eliane, nossa, até hoje eu conto isso pro Mago, ele dá risada. E fala, eu não fiz isso. Falei, fez sim. Ele simplesmente... Só quem apanha que lembra, né, Cássia? Exatamente, quem bate esquece. Foi muito engraçado, sabe? Ele pegou e falou assim para mim, eu vou te dar, então, um gravador, me dá seu documento, você vai assinar um termo aqui para mim. Se você conseguir isso, gente, para que as pessoas se recordem, na época que o Orley Moreira era da TV Triângulo, que hoje Sim. TV Integração, nós Sim. tínhamos grandes jornalistas, Jairo Silva, o próprio que trabalhou muito tempo lá também, o próprio Noel Arantes, o pessoal todo. Sim. Ele virou para mim e falou assim, você vai à rua, você vai para as ruas e eu quero 5 matérias. Eu falei, como assim? Ele falou, eu quero 5 matérias. Era um gravador, aqueles tijolão, com fita cassete. Ele falou, você vai levar e eu quero uma matéria que fale de economia, uma de política, uma de cidades, uma de segurança pública. Meu Deus! E uma matéria de comportamento. Ele queria o jornal inteiro, né, Cássia? Eu falei, só isso? Todas as editorias do jornal ele queria. É mais ou menos por aí. Eu falei, só isso? Ele falou, sério. Aí ele não olhou no meu rosto, Eliane. Ele não olhou para mim, gente. Ele só me entregou, pegou meu documento, falou, vocês me perdoem se eu não souber a hora certinho, mas é mais ou menos isso mesmo. Ele falou assim, são quase 10 horas da manhã. Eu preciso desse material até as 4 da tarde. Se você trouxer isso para mim, nós vamos pensar. Falei, tudo bem. Ele foi um português bom, você tem a voz, você tem, mas eu quero ver. Eliane, pessoal, o que eu fiz? Eu tinha uma bicicleta, breque de pé. O povo não sabe o que é isso, não tem ideia. Gente, isso dá um livro. Eu montei nessa bicicleta e a Rádio Educadora é no Moarama. Lá no Moarama. Moarama. Onde é a TV Paranaíba, né? Exatamente. Eu montei nessa bicicleta, catei esse gravador, enfiei dentro da calça, assim, e fui para a rua. Mas eu falo assim, eu não acredito em acaso. Eu acho que existem coisas que o Papai do Céu, ele prepara, e você às vezes nem sabe. Eu desci para a Praça Clarimundo Carneiro. A prefeitura funcionava ali, o Palácio dos Leões era a Câmara Municipal, ali na Praça Clarimundo Carneiro. A hora que eu cheguei, bem na praça, eu dei de cara com Valdir Bonas, que, para quem não sabe, ele já faleceu, já nos deixou também, foi um dos maiores chefes de comunicação da administração municipal no governo do Virgílio Galassi. Dou de cara com ele. Aí eu encontrei com ele, o Geraldo Rezende, na época, o Geraldo Pai, tá? O Alceu Santos, eles estavam ali na praça, a Olguinha, e tinha um outro pessoal. E eu vi o Zanata. A hora que eu vi o Edson Zanata, aquele homem imenso, eu sabia. Porque eu sempre gostei muito de ler, sabe, Eliane? Isso é um dos pontos básicos para o jornalismo, né? De um modo geral, isso é conhecimento, é cultura. E eu sabia quem eram eles. Eles não me conheciam, mas eu os conhecia. E sabia exatamente o que eles faziam, né? E aí, eu parei assim e falei, gente, catei o gravador. Eliane, eu não sabia ligar o gravador. Eu olhei para aquele gravador, eu olhei para aquele povo, eu falei, agora ou nunca. Cheguei no Valdir Bonas, minha filha, o negócio foi sério. Cheguei no seu Valdir Bonas, falei, moço, puxei a camisa dele, ele falou, o que foi? Falei, moço, eu quero ser jornalista e eu preciso falar com esse povo tudo.
Ele falou, então fala, eles estão aí, você conhece esse povo? Eu falei, conheço, aquele ali é o secretário, na época era secretário de Finanças, de Economia, era Economia. Aquele ali é o secretário de Economia, aquele ali é vereador, aquele ali é partido de esquerda, desse jeito. Aí ele ficou olhando para minha cara assim, ele falou, o que tá precisando? Eu falei, como é que liga esse negócio, esse tijolo aqui? Eu não sei ligar. O bendito do gravador. Ele pegou e me ensinou. Falei, então tá, né? Cheguei no Edson Zanata. Para quem não conhece, o Edson Zanata tem quase 2 metros de altura. Eu tenho 1,5 m. Imagina. Cheguei para ele e falei, o moço, o senhor que cuida do dinheiro da prefeitura, não é? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, eu quero fazer uma entrevista com o senhor. Ele falou, como assim? Quem é você? Eu falei, eu sou a Cássia. E na hora me veio o Bonfim. Eu senti assim, Eliane, era uma força muito grande. Aí eu falei, meu nome é Cássia Bonfim. Ele falou, onde você trabalha? Eu falei, estou querendo trabalhar como jornalista. Ele, o que você faz? Eu falei, eu sou professora formada, magistério, fiz serviço social, mas eu não gosto, eu quero ser esse negócio aqui de jornalista. Ele falou, vou te ajudar. Eu subi em cima do banco. O Edson Zanata sabe disso, ele vai lembrar. Eu subi em cima do banco da praça para ficar da altura dele, porque meu braço não alcançava até chegar à boca dele. E comecei a fazer perguntas para ele, ele respondeu, eu muito obrigada. Tá, aí cheguei no Alceu Santos, na época, conversei com ele. E aí virei pro Valdir Bonas, eu falei, cadê o prefeito? Aí ele riu, você é muito pretensiosa, você tá achando que você vai falar com o prefeito assim? Eu falei, moço, você não tá entendendo, isso aqui é meu emprego, esse aqui é o meu futuro. E o seu Virgílio estava descendo as escadas. E eu conheci o seu Virgílio. Eu passei debaixo do braço do Valdir Bonas e segurei na camisa do seu Virgílio. Falei, prefeito, se o senhor for um bom prefeito, o senhor vai falar comigo. Ele falou, quem que é você? Ele tinha o hábito. Quem estiver nos acompanhando sabe. Seu Virgílio tinha um hábito de chamar todo mundo de broto. Ele falou para mim, quem é você, broto? Eu falei, eu sou a Cássia. Como quem diz, né? Ele tinha que me conhecer. Aí ele pegou e falou para mim, sabe? Falou assim, olha, o que você quer saber? Para quem conhece a prefeitura, você conhece, Eliane, antigo prédio da prefeitura, tem uma escadaria. O Que seu hoje é o Virgílio, Ipremo, não é, Cássia? Ali onde é o Ipremo, não é? exatamente, Uhum, onde é a sede do Ipremo. Seu uhum. Virgílio estava descendo, tem um corrimão. Seu Virgílio sentou no degrau, falou, pergunta o que você quiser. Eu fiz Olha só. a entrevista com ele. Aí fiz entrevista, tudo. E aí foi, Já resumindo a eram história. duas, né, Cássia? Já A de eram duas, economia e a do prefeito, né? e a do prefeito, que é política. Aí depois eu fui falar com o Alceu Santos sobre Câmara de Vereadores. E naquela época não existiam tantos partidos como existem hoje. Nós tínhamos o quê? Era MDB, Arena, PCdoB, que é chamado Partidão, né? E aí tinha mais, acho que um outro partido, não me recordo agora, mas eu vou lembrar. Enfim, falei com o Alceu Santos. Aí fui para a delegacia, que eu falei, aqui eu estou em casa, conheço todo mundo. Aí fui entrevistar um rapaz que havia roubado, né? Naquela época a gente falava roubo, na verdade foi um furto. Ele havia furtado uma panificadora, próxima à delegacia. Só que ele era reincidente. Aí chamei o policial, não sabia nada, que era capitão, que era delegado, não sabia nada disso. Aí eu falei, eu não sabia, né, distinguir um do outro. Aí ele me ajudou, ele falou, o que você está precisando? Eu falei, deixa eu falar com esse moço. Moço, eu lembro direitinho, a primeira pergunta que eu fiz para ele, por que você não vai trabalhar em vez de roubar? Foi um negócio muito engraçado. Aí conversei, fiz a minha matéria. Depois eu fiz uma matéria sobre comportamento. Na época, estavam discutindo as primeiras discussões, bem
antigos mesmo, já falando de racismo. Só que era assim, muito, não existia lei, nada disso. Mas o pessoal falava que, na verdade, era um bullying, falava da questão de você discriminar as pessoas. E eu fiz essa matéria sobre comportamento, sobre a participação também da mulher na política, porque nós tínhamos pouquíssimas, nós tínhamos a Olguinha, tínhamos a Nilza Alves como vereadora, você se lembra? Então eu falei, Sim. vou falar sobre a participação da mulher. Então assim, quando deu 20 para as 4, eu cheguei na rádio com todo o material. Eu não vou te enganar, não. Você já sofreu com isso como minha chefe, você me ensinou muito, então você vai lembrar. Eu sofri, Eu sei até o que você vai falar. Eu cheguei com uma fita cassete inteira. Aí cheguei e falei pro Magu, falei, moço, ô seu moço, Magu, o senhor falou que se eu trouxesse, o senhor dava emprego para mim. Tá aqui. Foi a primeira vez que ele olhou para mim. Ele olhou para mim com um olhar assim, meio de incrédulo, né? Aí ele me olhou e falou assim para mim, você fez todas as matérias? Eu falei, olha, e de canja, eu entrevistei um juiz. Ele virou para mim e falou, mas eu não acredito, foi lá, eu fui embora para casa, eu falei, e agora, eu sou jornalista? Ele falou, não, não é assim. Naquela época, nós tínhamos a Bernadette, que trabalhava na TV Triângulo, nós A tínhamos Bernadette também... Ribeiro. Ribeiro, exatamente. Sim, eu trabalhei com ela. Você trabalhou com ela. Nós tínhamos a Dolores Mendes, Sim. Pedro Popó, o Pedro Popó, que está aí hoje, né? E outros grandes colegas que participavam dos movimentos. A gente não tinha sindicato, como nunca tivemos aqui em Uberlândia. Nós tínhamos uma representatividade do sindicato de jornalistas. E aí o Mago falou para mim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o pessoal. Só que Deus é tão bom que o seu Ari de Carlos Santos, desde o princípio, ele, como se diz, né, na linguagem popular, ele foi com a minha cara. Ele olhou e falou assim, eu não sei por que essa menina tem tudo para ser uma boa jornalista. No outro dia o Mago me ligou. Ele falou, é a Cássia? Eu falei, a Cássia é Bonfim. Ele falou, pode vir aqui conversar. Pode vir aqui conversar. A própria. Pode vir aqui conversar comigo. Eu falei, por quê? Ele falou, nós vamos te dar uma oportunidade. Foi aí que tudo começou. Olha só, gente. Aí tem fatos hilários, fatos tristes. Na época, só abrindo um parênteses, eu comecei tudo, aí conheci várias pessoas, comecei a conviver nesse meio, grandes profissionais que trabalhamos juntos, devo muito a eles, principalmente ao Luiz Fernando Quirino, né, o pai do Maurício Ricardo, uma pessoa assim, que me ensinou muito, mas muito mesmo. Todos que passaram, que trabalharam comigo, que eu tive a oportunidade, Deus me agraciou. Eu trabalhei com todos eles. E na época existia o programa 190, que era feito pelo Batista Pereira e o Valdir Bonas. E eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente, essas matérias de polícia, eu vou atrás desse negócio. Falou que era para fuçar na vida dos outros, era comigo mesmo. Só que eles trabalhavam com TV. Então eu tive momentos engraçados, mas eu tive momentos muito tristes também, né? Eu vi muita coisa que eu, como ser humano, eu não gostaria de ter visto. Mas, por outro lado, me ensinaram muito, me ensinaram humildade, me ensinaram que você não é perfeito, me ensinaram a não julgar sem que você avalie, sem que você veja. E mesmo depois disso, julgamento é uma coisa muito, muito séria, é uma palavra muito pesada. E várias outras coisas. Eu fui me aperfeiçoando. Assim, em linhas gerais, esse foi o meu primeiro trabalho e, de certa forma, eu te contei como que iniciou tudo. Olha só, aí eu quero aproveitar aqui, Cássia, olha só, o Júnior, que foi editor, que foi cinegrafista, que ajudava na direção Sim. de imagem da TV, está aqui mandando um beijo. A Ellen Silene, que Beijo. trabalhou com a gente ainda na TV Cancela.
Deixa eu ver quem mais que está aqui. Gente, o Keké, que era que foi meu editor também lá na TV, que eu adoro o Keké, né? Então, olha só, esse foi então o seu primeiro trabalho. A Cássia então colocou o pezinho no jornalismo, a Cássia, que na época, gente, é bom lembrar que em Uberlândia não existia faculdade de jornalismo, né? Não A faculdade de existia. jornalismo veio bem depois, né? Mas, Cássia, quando você começou, você falou que então adorava contar, ir atrás da vida dos outros, né? E quando foi que surgiu essa paixão pelo jornalismo policial? Essa paixão surgiu desde o dia em que houve um caso no bairro Segismundo Pereira, perdão, Custódio Pereira, perdão. No bairro Custódio Pereira, houve um assassinato. Da minha época, foi um dos piores assassinatos naquela época. Um homem, ele entrou em casa, tinha esposa, o sogro, era uma família, tinha criança, e num ataque de fúria, ele simplesmente matou todo mundo. Foram 5 assassinatos. E de uma forma muito brutal, Isso muito em que ano, violenta. Cássia? Em que Isso ano? foi em 1985. Aí você 85. estava na rádio ainda? Eu Ou estava já na rádio. na rádio? Não, estava na rádio. E houve esse crime e foi assim muito triste. E naquela época tinha televisão, que tinha carro, tudo. Nós, do rádio, a gente andava de ônibus. A gente andava com bip e andava de ônibus. E só que ninguém... eu recebi a informação de que havia ocorrido esse Essa assassinato. ocorrência? Ah. Exatamente. E o rapaz tinha tentado contra a própria vida. Eu falei, gente, não tinha ninguém. E eu me lembro que na época foi até engraçado, que eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu até briguei com o Batista Pereira, porque ele estava de carro, e eu montei na minha bicicletinha, que na época era essa bicicletinha freio de pé, mas ela era uma cargueirozinha, sabe? E eu consegui chegar primeiro do que ele. Naquela época, cheguei no local, eu cheguei junto com a polícia. Mas eu cheguei, uma cena, assim, parece filme de terror, sabe? Foi tudo a facadas, foi horrível, tinha sangue para todo lado, e eu já fui entrando para dentro da casa, acompanhando os policiais, e eles acharam que eu era perita. Aí eles deixaram eu entrar, eu fui entrando. Aí eu fui entrando, fazendo as coisas lá, tudo. Fui narrando o que estava acontecendo. E assim, eu te confesso que meus olhos ficaram lacrimejando, porque foi muito triste. Os vizinhos todos não sabiam, uns falavam que era por causa de traição, mas enfim, isso não vem ao caso, mas foi um ataque de fúria. E eu fiz a matéria. Isso, eu pensei, me doeu muito, mas eu falei, gente, quantas mazelas, quantas coisas. E ao mesmo tempo, Eliane, o que me chamou a atenção? A minuciosidade do trabalho da perícia. Sabe, um trabalho de perícia ele é muito minucioso. Então, cada detalhe, cada mancha de sangue, cada rastro, isso me chamou muita atenção. Aí eu falei, gente, esse negócio, a gente pode contar para as pessoas tudo isso que está acontecendo de uma forma profissional, sem que você sem que você emita juízo de valor, que não é o nosso papel, mas contar de fato. E eu comecei. Só que esse caso, ele chamou atenção porque este homem, na época, ele foi para a Universidade Federal de Uberlândia. As pessoas, as outras, infelizmente, não teve como salvá-las. Mas ele, que havia tentado contra a própria vida, veja só, um crime bem complexo. Além dele ter sido o acusado dos assassinatos, ele também tentou contra a vida, enfim. E eu, muito custosa, eu sabia, era bem aquela coisa de furo de reportagem. Hoje você não tem isso mais, com o advento da internet, enfim. Eu fui para a UFO. Quando eu cheguei, A eu lembro UPA do que doutor você fala é o Cândido, hospital, né, o Cássia? Hospital de Clínicas, isso. Sim. E o delegado era o doutor Cândido. Lembro. Ele chegou, todo o aparato, todos os jornalistas estavam lá.
emissoras de TV, de rádio, jornal. Na época nós tínhamos jornal Triângulo, jornal Correio. Estavam todos lá. Eu olhei aquela cena, eu falei, gente, tá todo mundo esperando o delegado. E houve até assim, já houve uma discussão até na faculdade de jornalismo sobre esta postura. Mas aconteceu, não tem como você mentir. Eu fiquei observando aquele pessoal, eu dei a volta pelo hospital, Eliane. Olha, naquela época, a fragilidade, graças a Deus que as coisas mudaram, né? Porque você tem que tomar muito cuidado, tanto da nossa parte, quanto da parte da questão dos médicos, do hospital escola. Eu dei a volta e eu consegui entrar na UTI. Só que é lógico, naquela época, eu pus máscara, né, tudo. Só que, olha só, eu entrei na UTI com o gravador ligado. Este rapaz, ele já estava assim, ele tinha saído do centro cirúrgico e estava todo mundo lá embaixo esperando, porque ele ia ser ouvido pela polícia. Ele saiu do centro cirúrgico e eu fui para lá. Eu entrei, não fiz nada, tudo isso foi gravado, registrado. Eu perguntei para ele, eu falei, escuta, eu sou jornalista, o senhor quer falar comigo? Aí ele balançou a cabeça em sinal de que queria. Eu falei, mas eu preciso que o senhor me dê autorização. Aí ele falou, eu quero falar e pedir desculpas. Aí eu gravei. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou que tinha sido um problema de família, enfim, e que ele estava muito arrependido. Eu falei, pois é, mas você sabe que a polícia está todo mundo esperando o senhor, né? E ele só balançou a cabeça. Ele balançou a cabeça. Nisso passou um enfermeiro e viu. Falou, o que você está fazendo aí? Aí eu saí correndo, apavorada, tudo. Eliane, é muito triste. 40 minutos depois ele foi a óbito. Meu Deus. E ninguém tinha declaração dele. Aí virou uma confusão. Abre aspas, ética. Muitas pessoas questionaram isso. E na época eu tinha o registro provisionado. Porque, como você bem disse, não tinha faculdade em Uberlândia. Então a gente recebia uma carteirinha de jornalismo, né, de jornalista provisionado. Por quê? Você tinha que passar por um período para ver se realmente você poderia exercer a profissão, se você não faltasse com a ética, uma série de coisas. E naquela época tentaram me barrar. E assim, o Magu, o próprio Seu Ari, o próprio Luiz Fernando Quirino, a Dolores, o Alaor Barbosa, todo mundo falou, não, ela foi profissional, ela não forçou, ela não fez nada e tal. Aí, depois disso, eu trabalhei mais 6 meses, aí eu consegui o meu registro definitivo. Então, assim, eu sou jornalista profissional, mas baseado nisso eu já tinha tempo, que eu estava trabalhando, enfim. Essa foi uma das coisas que me despertou. Aí eu falei, gente, eu gosto de confusão. Esse tipo de jornalismo é confusão todo dia, toda hora. É isso que eu quero. E aí eu comecei, só na área policial. Sim. É bom deixar claro aqui que a Cássia estava naquela ânsia, né, Cássia, de fazer a matéria, a adrenalina subiu, ela aproveitou o momento de uma fragilidade, que foi uma fragilidade do sistema de você entrar numa UTI, né? E pegou um depoimento que ninguém tinha pego naquele momento, né? E teve esse transtorno profissional, né, Cássia? Eu digo isso porque muita gente deve estar... Era um momento diferente. Para Uberlândia, Uberlândia muito menor do que é hoje, onde não existia isso tudo, esse movimento que tem isso tudo. Cássia, você... Mas, não façam isso. Respeitem as leis, não façam isso. Sim, tem a questão de você respeitar as regras, né? A questão, exatamente. Essa questão, né, Cássia? Olha só, desde o início, né? Você fala então que a sua preferência era por esse movimento todo. Você sempre teve boas fontes, Cássia? Sempre teve a sua agendinha, pessoas que te passavam informações? Como era isso aí? Graças a Deus. As fontes, elas são a base de um bom jornalista. Isso em todas as áreas. Polícia, política, porque eu já atuei na área de política,
uma série de outros setores. Eu gosto mesmo de política e polícia. Eu gosto. Esporte também, já trabalhei com esporte. Mas, assim, hoje, se você for pensar, não só hoje, mas sempre, a sua fonte é tudo. Sem a sua fonte, você não consegue fazer absolutamente nada. E, para mim, o que faz com que você tenha boas fontes? Em primeiro lugar, você tem que ser honesto, sabe? Você tem que ser muito transparente. Em segundo lugar, você tem que ter, sobretudo, uma capacidade muito grande de diálogo e, principalmente, de adquirir a confiança do outro e passar essa confiança para o outro. Por quê? Tudo que você recebe de informação tem que ser checado. Isso é a base do jornalismo. Tudo tem que ser checado. Tá? Mesmo que a fonte seja boa, é sua obrigação, enquanto jornalista, apurar tudo, tudo, tudo. Então, você vai adquirindo fontes à medida que você faz um trabalho sério, que você faz um trabalho coerente, um trabalho de credibilidade, um trabalho que as pessoas veem que você não está fazendo só para aparecer ou para querer, sabe, enaltecer você mesma. O jornalismo, para mim, ele é, sobretudo, uma porta extremamente importante para a informação, para que você possa checar. Então, se você dá uma informação errada, se você dá uma informação discriminatória, se você faz uma série de coisas que tem apenas um viés, que é o interesse próprio, você me desculpa, mas isso para mim não é jornalismo, sabe? Então, assim, a Que você, fonte... sim, ou que você faz também algo que seja de interesse para um lado, né, Cássia? Né? Exatamente. Ou para uma empresa, ou para alguém que tem interesse de divulgar aquilo, né? Então, a estrela vai ser sempre a notícia, né? Não eu, Exato. jornalista, não o outro que vai querer aparecer. Que caso você diria, Cássia, olha só, nós temos mais 10 minutos de entrevista, mas o papo está tão bom, e como a gente teve esse problema todo, Cássia, se o tempo acabar e a gente não tiver esgotado, eu vou voltar novamente, combinado? Pode ser? Porque a Pode gente ser. teve esse probleminha no comecinho, para a gente terminar a pauta que a gente tinha programado, né? Que caso, Cássia, exigiu de você mais investigação? Olha, resumindo, na verdade são muitos os casos, muitos. Teve um caso de pedofilia, teve uma série de outros casos, mas um que chamou mais atenção foi o caso da menina Jennifer. Ah, Em sim. 2009, aquela garota que foi esquartejada. Mas isso aqui em Uberlândia. Como eu trabalhei em São Paulo, um dos casos que me exigiu também muito trabalho investigativo foi na morte do Ayrton Senna, o velório do Ayrton Senna. Quem viveu, quem estava em São Paulo, quem acompanhou, nós tivemos momentos assim de muita repercussão, principalmente por causa da situação da Adriane Galisteu e da Xuxa naquela época. E eu trabalhava na rádio também. E a gente enfrentou, era muita fofoca, muita coisa. Então a gente tinha que investigar muita coisa, sabe? Mas assim, depois eu quero, com mais tempo, contar como que foi os bastidores daquela época, bem como a visita da Margaret Thatcher no Brasil, né? E a gente participou de uma coletiva na Fiesp, em São Paulo. Então, isso aí é uma coisa que depois eu quero falar mais sobre isso. Lá eu tive a oportunidade de aprender muito com o Gil Gomes, o próprio Clodovil, né, que eu conheci, eu trabalhei na Gazeta, na época o Clodovil também tinha um programa na Gazeta. Tem muita coisa. E a gente fez uma matéria de pedofilia em São Paulo, que, nossa, Eliane, foi assim, nós ficamos 2 dias visitando casas de prostituição à noite. Isso o medo, ele existe, tá? Porque nós não somos super mulher, não somos super-heróis. Mas eu tinha que fazer, sabe? Tinha um problema seríssimo de pedofilia, desde aquela época, em São Paulo, e que envolvia, assim, meninas muito novas, mas muito novas mesmo. Foi o começo.
Depois que eu retornei a Uberlândia, foi esse caso da menina Jennifer, que, para mim, foi o caso, sabe, um dos maiores casos na época. E teve um outro na Cancela, quando eu fui fazer, estava na TV, o caso de uma empreta. Todo mundo lembra na época, né? Entre aspas, vulgo, o ex-prefeito, o caso do capataz que foi escalpelado numa fazenda. Na época, você Só era relembrando, diretora sim, só relembrando esse caso, uma empresa era prefeito de Araguari de e Araguari. houve uma denúncia de um funcionário dele na fazenda que tinha morrido de uma forma muito trágica, é isso, né, Cássia? É porque as pessoas às Exatamente. vezes não lembram, então é bom a gente, É, né? porque tem muitos anos, né, Eliane? E nós Sim, fomos muito fazer, tempo. fomos, na época, o Rony Muniz, que era o cinegrafista, e Ah, foi assim, houve um momento do pânico, do temor com as nossas próprias vidas, e a gente, literalmente, nós tivemos que sair fugido, nós fomos recebidos a bala, chegamos no carro da reportagem e eles atiraram contra a gente, né, naquela época, mas foram coisas assim. Agora, esse caso da Jennifer também foi muito, muito pesado, muito puxado. o caso da Jennifer foi em que ano? Só para a gente relembrar um pouquinho a história, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que foi o caso Jennifer, para as pessoas que não acompanharam, né? Em 2009, eu estava na minha casa, eu já trabalhava na TV Vitoriosa, a gente atropelou tudo isso, mas enfim, eu trabalhava na TV Vitoriosa e eu estava em casa, meu horário, quase horário de almoço. E a gente fazia um trabalho, que é um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer, nunca fui de ficar fazendo foto, essas coisas, mas com dependentes químicos, principalmente adolescentes. E a gente tinha um grupo ali no bairro Canaã, que a gente dava uma assistência, digamos assim, espiritual, uma série de outras coisas, que a gente ajudava esses garotos. E aí um garoto me ligou. E ele, tia, eu falei, o que, que aconteceu? Tem uma menina aqui do bairro que desapareceu. Aí eu perguntei para ele, falei, ela é o dependente química, usuária de droga? Não, tia, mas está todo mundo apavorado, porque sumiu ela e um bebê. Eu falei, como ela e um bebê? Como que rua que foi? Ele me deu o endereço, eu catei o meu carro particular e fui para lá. Quando eu cheguei, a família da Jennifer estava apavorada, porque ela, uma garota de 12 anos na época, uma menina extremamente introvertida, introspectiva, que ficava. Ela até era uma filha adotiva, tudo, e ela tomava conta do bebê, do Leandrinho, que era filho da irmã dela. Eles estavam brincando na porta de casa e simplesmente ela desapareceu na luz do dia. E todo mundo procurando o que aconteceu, e a mãe chorando, o pai dela é carroceiro, e todo mundo assim, a dona Laide, até hoje eu mantenho contato com a família. E a dona Laide chorava muito, mas o que, que aconteceu? Ela não mexia com droga, não... sabe? Para falar assim, Eliane, eu gosto de explicar isso, porque às vezes as pessoas não entendem. E eu escutei muito isso, sabe? Isso machuca muito. Ah, vai ver que era uma drogada, não sei. Independente, era um ser humano, sabe? Independente de ter sido investigado, tal, enfim. Chamamos a polícia. Aí eu comecei a acompanhar o caso. Chamou a polícia militar, fez ocorrência, tudo. Foi para a polícia civil para que fosse apurado. Só que nesse meio tempo, o Leandrinho, o garoto de apenas 6 meses, o bebê, ele foi encontrado à noite, ali no bairro, ali perto do núcleo Servos Maria de Nazaré, ali já pega Tubalina, uns falam Tubalina, outros falam Cidade Jardim. Ele foi encontrado no jardim da casa de uma arquiteta. O bebê estava chorando muito, a arquiteta escutou, o arquiteto escutou, perdão, um homem arquiteto, escutou o choro, ela foi lá, abriu a porta, estava o bebê, com a cabecinha raspada, toda branca, parecia que tinha jogado talco, mas ele não tinha ferimento nenhum. Só que a cabecinha dele estava parecendo um caminho de rato, né? Porque foi toda raspada, enfim. Aí começou-se o mistério. Ela estava apavorada, eu estive na casa, ela permitiu que eu entrasse na casa,
Eu entrei, conversei, ela não quis aparecer, mas contou tudo que tinha acontecido. Então, nós começamos a... Eu me senti na obrigação. A família, desde o princípio, a família confiou muito em mim. No meu trabalho, já acompanhava o meu trabalho, no chumbo grosso, tudo. E a família me pediu, pelo amor de Deus, nos ajude. E aí começou, sabe, toda aquela saga de ir atrás, de procurar saber quem conhecia. Não tinha câmera ali por perto, o que de fato tinha havido. Eu reuni esse grupo de adolescentes e pré-adolescentes que a gente trabalhava, falei, olha, vocês vão me ajudar, tudo que vocês souberem. E aí começou, sabe, toda essa saga e, lamentavelmente, depois de 3 dias, começaram aí, houve uma denúncia, eu gravei a denúncia contra a vizinha dela, a Efigênia. E houve um telefonema que, na época, a TV Vitoriosa a gente fez, foi uma bomba, porque eles ligaram para a irmã, né, do Luiz Mar, e envolveu a família Balbino, e eu gravei. Ela falou, olha, a mulher está falando que não é para me falar do bebê, que eu a vi com o bebê, a Efigênia. Eu falei, você vai atender ela. E nós armamos, literalmente armamos. Colocamos uma escuta, ela ligou e falou do bebê. Cássia, tá, olha só, tá acabando a live, 20 segundos, a gente vai sair, eu vou salvar essa parte e a gente volta para você contar, a gente seguir a nossa entrevista, combinado? Combinado, então, tá? Ok, ok. Olá, gente, de volta aqui para a segunda parte da entrevista com a jornalista Cássia Bonfim. Estou postergando um pouquinho esse tempo porque nós tivemos um problema de conexão, então a gente perdeu esse tempo e agora eu estou voltando então ao nosso bate-papo, porque tinha muita gente nos acompanhando aqui e a Cássia está contando a experiência dela enquanto jornalista policial. Olá, Alisson, você estava sumido, hein, coleguinha? Alisson, meu amigo jornalista também. Lenilza, obrigada aí por voltar, né? Aguardando aqui a Cássia para ela dar prosseguimento. Ai, minha mãe, hoje a minha mãe tá me dando audiência, tem dia que ela não me dá não. Gislaine, obrigada pela participação. E daqui a pouquinho, então, aguardando aqui a Cássia, nós vamos continuar esse bate-papo. A Cássia, que é jornalista, que ama jornalismo policial, né? É uma pessoa extremamente investigativa, que não tem preguiça, que ela vai atrás, como ela estava contando, né? As aventuras, entre aspas, que ela viveu profissionalmente, né? Então a Cássia está aqui. Nós tivemos um probleminha em função do tempo, porque nós tivemos um problema com a internet e por isso a gente... Aí, Cássia, legal. Tá vendo? Lá entramos bacana. Agora a gente vai ficar freguesa, porque a coisa agora está dando certo. Olha só, gente, eu queria lembrar para vocês que teve um dado que eu não comentei aqui. A Cássia foi a segunda jornalista mulher a entrar numa cadeia aqui em Uberlândia, viu? Por quê? A primeira é a Raquel Diniz, né, Cássia? A Raquel Exato. Diniz foi a primeira jornalista mulher a entrar e fazer uma matéria numa cadeia. A Cássia foi a segunda, né? Então a Cássia estava conversando com a gente sobre essa experiência profissional dela, falando sobre esse caso Jennifer. Foi um caso que ela fez uma grande investigação, que ela inclusive contribuiu muito, né, Cássia, por meio das suas informações no decorrer, né, desse caso. Então, continuando, né, onde a gente tinha parado, né? Então, depois desse período, nós começamos a acompanhar todo o caso. E nós fizemos um flagrante, desde o princípio, porque assim, a gente resume, Eliane, porque a história foi tão... como é que a gente vai falar? Foi tão escabrosa, que se nós formos falar os detalhes, passo a passo, a gente vai ficar 2 dias conversando. Mas, em síntese, para as pessoas entenderem, foi um caso que
mexeu com Uberlândia, mexeu com as famílias, mexeu conosco. Teve um dia, porque eu sou casada, tenho minha filha, meu marido. Teve um dia que meu marido falou: escuta, você não vai vir para casa, não? O Jorge Júnior, ele até participou aí. Obrigado, viu, Jorge? Um beijo no seu coração. O Keké também fez muita coisa. Mas o Jorge Júnior, na época, ele chegou a sair comigo. Nós largamos a edição, trabalhava como editora também, e fomos para a rua para gravar no dia da prisão, né, da Efigênia. Então, nós colaboramos como? Ah, vocês foram caguete, você... Não, gente, não é isso. Aí eu volto naquela pergunta anterior. A importância de se ter fontes. E aí você tem que ter fontes de todos os lados. O que você não pode ser é X9, é cagueta. Você não pode ser cagueta, você tem que ser profissional, sabe? E extremamente responsável. Eu recebia tantas informações que teve um dia que meu marido falou para mim: você não vai voltar para casa? Eu falei: não. Enquanto a gente não ajudar a solucionar. Mas você não é polícia. Eu falei: mas eu estou ajudando, por quê? Às vezes, isso é um fato que não tem como a gente esconder. Eu tenho um respeito muito grande pelos policiais, pelo pessoal que trabalha na área de segurança pública, presídio, tudo. Veja bem, respeito. Eu não passo a mão na cabeça. Se o agente fez algo errado, ele tem que ser penalizado como eu e você se fizermos alguma coisa errada, tá? Mas o respeito acima de tudo. E a gente, assim, só que as pessoas, nós fomos criados, infelizmente, e em alguns casos eu até entendo as pessoas também, nós fomos criados de uma forma a hostilizar, em alguns casos, a polícia, ou ter medo, né? Não, eu tenho medo, eu não vou contar para a polícia. Então eles contavam para mim. Olha, eu estou sabendo disso, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi não sei o quê, não sei o quê. E nesse interim, a gente vai juntando uma informação aqui, outra ali. Por quê? O promotor, ele bateu até o fim com relação à magia negra. E aí nós visitamos, Eliane, para você e todo o pessoal que está nos assistindo terem ideia. Nós visitamos, com todo respeito, o meu abraço e meu agradecimento pela confiança, nós visitamos as religiões africanas, né, de descendência africana, nós visitamos padre, pastor, tudo atrás deste caso. Nós visitamos prostíbulos, nós fomos atrás de uma série de informações. E para juntar essa peça, esse quebra-cabeças. E, lamentavelmente, o caso dela foi um caso escabroso. A menina foi cortada em 3 partes. Eu entrei dentro da casa. Aí veio toda uma equipe, na época o doutor Gilmar de Souza, estava à frente da delegacia, todos os policiais, o doutor Rogério, sabe assim, todos se desdobraram. Alguns falam que houve falhas na peça, né, no processo, que é um processo imenso, mais de 3.000 páginas. Se houve falha, se não houve falha, eu estou falando como jornalista. Eu não posso falar como juíza, como advogada, como promotora, como policial, que eu não sou. Eu estou falando como jornalista. Foi feito um esforço tremendo. Visitaram e eu acompanhei chácaras, cada buraco que você não tem ideia, atrás de informações. E, assim, quando fecharam o inquérito, realmente, quando foi para a promotoria, o pessoal, a acusação, tudo, foi exatamente em cima disso, magia negra. Só que algumas questões nos deixaram intrigados. Eu vou te confessar uma coisa, eu fui chamada dentro do presídio pelo Luizmar Balbino, eu fui chamada por ele. Ele pediu para que eu fosse lá no presídio conversar com ele. E Quem ele é fala ele, para mim, Cássia? o Luizmar é o que foi condenado. Ah, tá. Ele e a Efigênia. Ele foi condenado como mandante. Deu uma travadinha aí, gente, na internet, que esse horário realmente congestiona mais. A partir das 8 horas a internet dá uma travada em função do número de lives, em função do número de conexões, né? É o horário que o pessoal está em casa, então geralmente vai voltar.
caiu, daqui a pouco ela vai pedir, receber o convite de novo, ela vai voltar, tá, gente? Então a Cássia está falando sobre esse caso, né, que repercutiu em Uberlândia, que ela participou por meio da cobertura enquanto jornalista. Sim, Cláudia, travou? Eu vou aguardar a Cássia voltar e vai dar certo, tá? E, então ela está colocando. A Cláudia, inclusive, está colocando aqui que o TCC dela, que a Cláudia, ela fez jornalismo na Faculdade Católica, né? E ela está falando que o TCC dela, na época, ela fez em cima desse caso, né? Sobre jornalismo policial. Aí, Cássia, voltou agora. É porque, Voltamos. sim, esse horário, geralmente, a internet trava um pouquinho em função do fluxo, né? Exatamente. Mas aí, Eliane, que eu estava te Você falando. tinha falado que um dos acusados a convidou para ir até o presídio, né? Até o presídio, e ele falava para mim, Dona Cássia, eu sou inocente. Ele contou, ele fez uma carta, ele enviou essa carta para mim, na confiança, os familiares dele, tudo. E eu enviei essa carta, tudo documentado para o juiz, para que fosse arquivado ao processo e etc. Na carta ele conta uma série de detalhes, porque assim, para que as pessoas entendam, nesse período, em 2009, a gente tinha, tá? Isso é público e notório, no bairro Canaã, um movimento muito grande voltado ao tráfico de drogas. E essa família Balbino era uma família temida naquela época. Era uma família muito temida no que diz respeito ao tráfico de drogas. Então, todo mundo falava, não, porque o filho dele já tinha sido preso. É uma família que teve uma série de problemas com a justiça. E aí, eles falaram que era magia negra, porque a Efigênia era casada com o filho do Luiz Mar, o chamado Luizinho. Então, diz que ela fez essa magia negra para que o Luizinho voltasse para ela. Umas coisas meio loucas, sabe? A gente quase ficou doida. A própria polícia tinha dia. Isso eu posso, não vou citar nomes por ética, mas eu vi policiais chorarem, principalmente no dia em que as partes do corpo da Jennifer foram localizadas. E a primeira parte do corpo dela que foi localizada foi o tronco dela, que estava no lixo do terminal rodoviário Castelo Branco. Então, assim, foi muito triste. Eu acompanhei a dona Laide, né? Acompanhei todo o pessoal dela, o seu Aparício, o pai da Jennifer. Houve muitas coisas, inclusive o pai dela, a princípio ele foi apontado como suspeito, né? O próprio pai dela. Então tem toda uma história, a família precisou de muitos cuidados psicológicos, enfim. Acompanhei, na época, todo o processo de necropsia do corpo dela. A Jennifer era uma criança que não tinha mácula no corpo, ela não tinha nenhuma mancha, ela não tinha nada. E a morte dela foi uma morte muito cruel. Ela foi esgotada. Ela teve um corte na jugular apenas. Então, todo o sangue dela foi esgotado. Sabe? Como se mata um bicho. Né? E as partes foram cortadas. Então, o que nos chamava a atenção é que elas foram cortadas muito minuciosas, sabe? As juntas, coisas de, entre aspas, de profissionais que entendem de cortes, digamos assim, de fazer necropsia, de fazer esse trabalho mesmo, de cortar, né, com bisturi, cortar certinho. Não tinha nada. Então, assim, ela não tinha uma gota de sangue. Muitas pessoas chegaram a cogitar que ela foi estuprada. Não foi. Estava intacto o corpo dela. Então, isso mexeu muito com a gente. Psicológico, nossa. Imagina como que eu fiquei. A perita, aliás, assim, uma grande perita, uma das peritas, a Renata, que trabalhou na época, sabe? A delegada, que na época também estava no caso, a doutora Lia Valek, o doutor Rogério. Então, assim, uma gama de pessoas, o doutor Gilmar, todos ficaram chocados. E virou uma perseguição mesmo, atrás dos possíveis assassinos, ou mandantes, ou assassinas. E a Efigênia foi presa na madrugada, que foi o dia que o Jorge estava falando que deixou e tal, e nós fomos atrás.
Aí, na época, o coronel Crovata é quem comandava, né, a polícia, tudo. Então, juntou tudo. As duas polícias, o judiciário, papel importantíssimo, polícia civil, polícia militar, virou assim, era uma questão de honra. Mas demorou o julgamento, o processo foi desmembrado, a Ariana, que era parente, ela foi absolvida. O caso da Efigênia, ela passou por vários processos, aí um dos advogados foi destituído do caso, aí tem uma série, assim, é muita coisa, sabe, Eliane? Dá para a gente ficar, assim, dias e dias conversando sobre isso. Só que acabou que eles foram condenados. Para você ter uma ideia, eu estava até dando uma olhada aqui, relembrando esse caso. Pra você ter uma ideia, a Efigênia, ela foi acusada de ter participado, ela foi condenada a 27 anos, 8 meses e 10 dias de prisão, em regime fechado, tá? E depois também o Luizmar Balbino também foi condenado. Ele, até há pouco tempo, eu tinha recebido informações, ele estava no presídio. A Efigênia teve que sair, né? Ela não pôde ficar por questão de segurança. A gente acompanhou tudo. Então, foi um dos casos que mais mexeu comigo, como mulher, como pessoa, como mãe, como jornalista, sabe? Nossa, Cássia, nossa, é terrível, terrível. Você conta aí, eu fico em estado de choque, porque ainda mais você que viveu isso, né, de Nossa, perto, e foi confirmado de fato depois, Cássia, que essas pessoas eram as culpadas? Chegou a ser essa conclusão? sim, eles foram condenados, né? Hum, Agora, o que chama atenção é o seguinte: eles juram de pé junto que existem mais pessoas. hum. Só que quem são essas mais pessoas, a gente não sabe. A única coisa que se sabe é que o promotor, na época, o doutor Silvio Fausto, eu acompanhei o júri todinho, e ele fala a questão da magia negra, porque é muito estranho a forma que essa menina morreu. Segundo o laudo de necropsia, segundo as informações, as peças contidas nos autos, as fotos e uma série de outras coisas, ela foi, a forma que ela foi assassinada, é, ela foi esgotada, possivelmente ela estava viva, tá? E ela foi dopada. Aí foi discutido que existe um tipo de medicamento que você dá, que vai congelando, sabe? Mas que ela estaria viva. Então, eu até hoje, eu mesma tenho algumas dúvidas nesse caso específico, em alguns pontos. Eu já li, já reli, eu tenho cópia do processo, eu tenho fotos, eu tenho uma série de coisas que eu mesma, como cidadã, eu já parei para pensar muitas coisas. Será que verdadeiramente os culpados foram só os dois? Eu mesmo já me fiz essa pergunta. Então, assim, é uma incógnita. Mas os dois foram condenados. Bom, Cássia, vamos falar voltar um pouco agora à questão da profissão, porque, nossa, esse assunto deixa a gente assim estarrecido, chocado, É, né? estarrecido. Infelizmente, Com são certeza. assuntos que vocês, repórteres policiais, têm que lidar no dia a dia, infelizmente. E eu digo assim, para quem é estudante de jornalismo hoje, que quer seguir essa carreira policial, tem que gostar, né, Cássia? Porque a gente percebe assim, o quanto você se enveredou por essa investigação, o quanto você investigou, o quanto você foi atrás. Esse é um ponto essencial para alguém que queira seguir essa carreira de jornalista policial. Primeira coisa, você tem que, toda profissão, é lógico, né? Parece um jargão já, mas é verdade, você tem que gostar do que você faz. Nunca procure fazer nada por dinheiro, única e exclusivamente. Tanto é que, na época, eu não ganhei nada a mais financeiramente falando com isso, tá? Para mim foi assim, embora tenha sido muito triste, mas para mim foi um ponto muito importante. Primeira coisa, você tem que ter disponibilidade de sangue no olho, que a gente fala. Sabe, já viu? A gente usa muito isso no meio policial, né? Você tem que ter sangue nos olhos. Você tem que ir a fundo. Você não pode ter medo. Você tem que ser uma pessoa desprendida, mas cautela, e principalmente nessa área policial. Porque, olha, Eliane,
é a coisa mais complicada você colocar a imagem de uma pessoa, embora hoje foi até proibido, hoje que eu digo assim, tem um ano aproximadamente que a justiça proibiu da gente colocar nome, rosto das pessoas, em alguns casos eu concordo, outros eu discordo, mas enfim, é muito difícil você expor a vida de uma pessoa e depois ela ser apontada e após a apuração essa pessoa ser inocentada. Isso é muito difícil. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente em casos hediondos ou chamados crimes hediondos. Pedofilia, latrocínio, uma série de outras coisas, né? Você tem que tomar muito cuidado. Porque o estupro, porque de repente se aponta, não, esse daqui é o acusado. Isso é lei, mas por mais que eu aponte, olha, esse aqui, o fulano, ele é acusado de ter estuprado uma criança. Você pode, olha o peso que isso tem. Você destrói a vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ser assassinada. E se depois for confirmado que ela não teve culpa? E aí? A questão da consciência, o seu moral, a sua credibilidade. Então, porque uma coisa é a gente fazer um caso que aparentemente para mim não tem graça nenhuma, mas também eu também já refiz os meus conceitos, mas uma coisa é você mostrar um rapaz que às vezes se embriagou e brigou com o outro por causa da namorada, deu um soco no outro. Ah, porque ele estava Tá travando um pouquinho, hein? cuidado. Travou um pouquinho, Cássia? É, Você estava falando, uma coisa é fazer um caso, um rapaz que bateu porque estava com é, ciúme da namorada. Ah, uma coisa é você falar, e uma coisa é você acusar uma pessoa de um crime hediondo. Acusar não, você mostrá-la como um suspeito ou como um provável culpado. Você expõe a vida da pessoa. Ao longo desses meus 30 anos, eu aprendi muito. Já errei, lógico, nós somos humanos, a gente erra, mas nunca algo assim, principalmente nessa área, algo que fosse falar, nossa, eu vou carregar essa culpa, não. Mas o que me chama muita atenção é disso. Às vezes as pessoas ficam bravas, ah, você expôs o meu filho, porque como apresentadora de programa policial também, né, que eu fui a primeira mulher a apresentar um programa policial no interior. Eu fui a primeira, no Foco da Notícia, que ficou 7 anos no ar. uhum. Mas você tem que tomar cuidado. As pessoas não gostam, lógico, ninguém gosta, mas você vai muito pelo que a polícia, você acompanha. Ah, mas e se a polícia fez errado? Ou se o advogado deixou de... Isso não nos compete julgar, então você vai atrás. Então, por isso que a gente sempre usa esse termo. Ele é suspeito, ele é acusado. Mas mesmo assim, olha só a sua responsabilidade. Então, se você quer se enveredar por esse meio, disponibilidade, sabe? Você tem que ter estômago, porque não é fácil, sabe? Você não pode se deixar influenciar, porque senão você acaba levando isso para dentro da sua vida pessoal, e isso é muito sério. Só que tem uma coisa boa, a gente pode ajudar também, graças a Deus. Por exemplo, eu já fiz muitas matérias dentro do CESEU, e graças a Deus, através das nossas matérias, através de ajuda de outras pessoas do coletivo, de ONGs, de entidades, de pessoas que estão preocupadas com o outro, a gente já ajudou também a resgatar jovens, sabe? Então isso é bom. E já teve fatos engraçados, de pessoas que já falaram para mim, ah, olha, fica na sua. Ou então, se agradece a mim, hein? Se o senhor tem um programa policial é porque eu roubei, eu fiz Nossa. isso, porque senão você não tinha ninguém para entrevistar. Então, assim, tem coisas, né, que foram engraçadas. Eu acho que tudo isso requer um estômago, uma vontade. Você tem que estudar, você tem que entender um pouquinho, sim, de legislação, pelo menos do Código Penal brasileiro, embora, por mais que você critique, você não concorde com algumas coisas,
mas você tem que entender um pouquinho. Você não pode ser amiguinha, você tem que ser justo, procurar. Existem muitos interesses. Infelizmente, existem alguns advogados que têm interesse, determinados tipos de interesse, então você não pode entrar nesse jogo. O seu papel é reportar, o seu papel é narrar, baseado em fatos, baseado em provas, e nunca da sua cabeça, né? A não ser que você seja um ombudsman, que você vai comentar um caso, é diferente. Mas caso contrário, é tomar muito cuidado com isso, principalmente nessa Cássia, área. teve algum momento na profissão que você sentiu medo? Medo até, inclusive, de vida, sabe? Tendo em Sim, vista que você participou de tantas coberturas, né? Diria até que pesadas, né? sim, sim, já teve momento, eu já fui muito ameaçada, eu já tive ameaças por telefone, recebi ameaças por escrito, ah, coisas desse. Tem determinadas ameaças que você ignora, mas tem ameaças que teve uma determinada pessoa que foi condenado, latrocida, e também era um cara que participou de roubar banco, uma série de coisas. Ele me ameaçou na frente do juiz. Ele falou para mim que cadeia não era eterno, que era para mim tomar cuidado. Então, assim, depois eu recebi alguns telefonemas, mas graças a Deus, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa, eu creio muito em Deus, acima de tudo, né? E é o que eu te falei, eu sempre procurei ser muito justa, tanto que até hoje, graças a Deus, Eliane, tem alguns casos de homens, mulheres, que eu fiz a cobertura da prisão deles, acusados de tráfico, até mesmo de assassinato, etc., e outras coisas, de roubo, etc., que as mães, esposas, conversam comigo. Tem respeito, né, pelo meu trabalho. Já apanhei, né? Se um dia uma pessoa veio para cima de mim, mas eu sempre procurei ver o outro lado também, porque isso é muito importante. Você não pode a ferro e fogo. É lógico, a pessoa tem que me respeitar, mas eu tenho que me dar o respeito também. Então, às vezes, a gente passa uns apertos, sim. Eu já passei aperto, não aqui em Uberlândia, aqui também, mas eu já passei aperto fazendo matéria fora de Uberlândia, em Araguari. Esse caso mesmo, da época da TV Cancela, que a gente foi recebido a bala mesmo, foi a tiro. O pessoal atirou contra o carro, a gente escondeu. Então, assim, eu já passei uns bons pedaços. Em São Paulo, quando eu fui cobrir uma rebelião no Carandiru, a gente, por pouco, eu não fui baleada. Então, essas coisas assim, sabe? Mas faz parte, faz parte. Cássia, hoje você tem o seu canal no YouTube, não é? Onde eu percebi que são já algumas matérias com uma outra proposta, né? Com Exato. assuntos assim a menos. Mas você tem vontade, Cássia, de voltar para o jornalismo policial? Ó, o meu lado, Cássia, de repórter policial, sim. Se eu pudesse, eu voltaria sim. Mas hoje, até pela idade, eu acho que a minha contribuição, o meu legado, depois de tantas coisas que eu passei, tanto preconceito que eu enfrentei, eu acho que hoje, esse hoje não. Hoje eu acho que tudo que eu aprendi, eu quero ajudar. Eu tenho como somar e ajudar o coletivo, com outras propostas, sabe, de poder realmente somar e ajudar por um caminho melhor, ajudar, como no jornalismo policial, talvez diretamente não, mas ajudar, às vezes, com propostas que possam modificar o nosso Código Penal brasileiro, o nosso sistema carcerário, sabe? Eu sou muito assim, as pessoas falam, todo mundo que está lá. A gente, Eliane, eu aprendi uma coisa. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você mudou de opinião, então você é volúvel? Não, eu sou inteligente. Porque as pessoas inteligentes, elas crescem, elas amadurecem, elas refletem, e elas têm que acompanhar a evolução. Então, hoje eu já não falo o que eu falava antigamente em algumas coisas. Uma coisa é você ter convicção e, ao mesmo tempo, você ter caráter e lutar por coisas que você acredita, ideais. Outra coisa
é você ver o momento que você vive hoje. Ninguém esperava que nós vivêssemos uma pandemia como essa. Então, uma coisa é você ver a situação e falar, poxa vida, isso assim, 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 hoje eu não faria. É a mesma coisa, eu avalio muito isso. Sabe por quê? Porque você tem que crescer, você tem que progredir. Então, quando você convive com pessoas, tem professores, pessoas como eu tive, você, o próprio Magu, o Everton Machado lá na TV Vitoriosa, sabe? O Marcos Maracanã, o pessoal que trabalhou comigo, o Amarildo Maciel, são pessoas que eu jamais vou negar. O Pedro Popó, pessoas que nos ensinaram, o próprio Misak, outras pessoas. E a gratidão acima de tudo, sabe? Então, assim, você cresce. Hoje eu não faria algumas coisas, outras eu faria mais do que eu já fiz. Faria melhor ainda, sabe? Então, determinadas posturas, determinados julgamentos ou pré-julgamentos. Então a gente cresce, a vida dá muita volta. Ah, mas você está arrependida? Sim, eu não tenho vergonha de falar que algumas coisas eu me arrependi. Outras eu queria ter feito mais, muito mais, sabe? Então, assim, mas sobretudo, eu acho que faz parte do ser humano, a gente tem que aprender com os erros e melhorar a cada dia mais aquilo que você sabe fazer bem feito. Essa questão do preconceito para mim, é fundamental, Eliane. É Eu, muita gente aqui colocando, Cássia, né, que elogiando a sua trajetória profissional. A minha mãe mandou um obrigada, recadinho aqui que adora a Cássia. Minha mãe é sua fã, viu, obrigada, Cássia? Cássia, acho que você tem que voltar obrigada. para a telinha, viu? Você faz falta na telinha. Pois Cássia, é, mas agora, pode me acompanhar nas redes, viu? enquanto Ó, mulher, Cássia, você sentiu diferença por ser mulher em algum momento? Uma mulher nossa, fazendo jornalismo policial? sim, muita diferença, muita. Ah, Quando eu comecei, em primeiro lugar, você às vezes encontra preconceito dentro do próprio meio, do nosso meio, jornalistas, colegas. Nossa, mas você vai fazer isso? Ah, ou tentam levar para outro lado, o lado da sexualidade. Não, mas fulano é assim, fulano é assado. Eu trabalhei na madrugada. Teve época que eu trabalhava só com homens, embora tem muitas PFEMs, para quem não sabe, né? Policiais militares femininas. Mas eu enfrentei muito preconceito, sim. A gente escutou muita piadinha de mau gosto, sabe? Houve um momento que a gente teve que escutar, tipo, para você ter determinada informação, você tem que fazer determinada coisa, sabe? Um agradozinho, entre aspas, pro lado bem sexual mesmo, digamos assim. sei. Mas você tem que Eu lutar diria que contra isso. até um assédio, né, Cássia? Até um É um assédio, né? assédio mesmo, é um Uhum, assédio moral e sexual. Tanto uhum. que teve uma época que as pessoas falavam assim, o quê? A Cássia Bonfim, ela bate na cara de bandido. Não é bem assim não, sabe? Mas eu sempre procurei me impor muito, né? E respeito. E graças a Deus, Eliane, eu não posso reclamar. É nesse sentido que eu falo muito. Trabalhei com muitos policiais militares, vários comandos passaram pela Polícia Militar. Eu nunca tive um problema com nenhum militar. Tinha militar que às vezes não gosta de aparecer, não gosta da entrevista, não gosta de jornalista. Amém. Mas nunca me desrespeitaram. Nunca. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, o pessoal da Polícia Rodoviária, dentro do fórum, o respeito pelos os promotores, os juízes, por mais bravo que fossem, que às vezes a gente até tinha alguns embates de fazer uma pergunta mais audaciosa, digamos assim, ou mais imperativa, sabe, ou duvidosa, mas nunca o fato de falar, não, você é uma mulher, não, nada, não tive nada disso. Em São Paulo também não. Eu trabalhei com a Rota, né? Eu tive vários colegas, fiz amigos na Rota em São Paulo, colegas de trabalho e na própria Polícia Civil, DEIC de São Paulo. Então, assim, mas lá em São Paulo, o que me ajudou muito foi o fato de ser o Gil Gomes, porque o Gil Gomes ele tinha um respeito muito grande, então eu saí muito com ele,
né? Então foi muito bom mesmo. A minha trajetória eu não arrependo. Fiz esporte, trabalhei com o filho do Joelmir Betting, né? O Mauro Betting foi meu chefe, uma série de coisas. Então a gente passou por muita coisa boa, tive momentos engraçados, até mesmo na polícia, tá? Eu fui fazer uma vez só para o pessoal dar risada, eu fui fazer uma vez uma matéria sobre um tráfico de drogas em Araguari. E estava mocado, né? Que é uma linguagem. É boa, esses jargões policiais. A droga estava mocada. O cara fez um buraco, menina, subterrâneo. Um negócio assim, parece coisa de cinema. Ele tinha todo um aparato de drogas, enfim. Ele foi denunciar, tal, o pessoal foi fazer a matéria. Cássia, vamos, na madrugada. Eu acompanhava em tempo real ali. Aí fui com eles. Aí chamaram a Roca, né, os cachorros, e não sei o quê. E eu fui atrás, fui entrando junto, Eliane. Aí era um buraco, eu entrei, tava calça jeans, tênis, né? A gente trabalhava com coturno. Na hora de sair, eu não sei o que aconteceu. Menina, eu entrei pelo buraco, mas o buraco que eu entrei, eu não saí, eu fiquei entalada. Sabe? Eu fiquei literalmente entalada. E o cachorro lá embaixo, e os policiais querendo tirar a droga. E eu, o acusado, na época, o suspeito, até ele dava risada, ele é algemado, ele ria, ele falava, repórter entalou lá nas... Então, assim, a gente já teve... Eu já caí, sabe? Assim, essas coisas engraçadas também acontecem. Eu já fui fazer homicídio, vai, o cinegrafista, afasta, afasta. E eu afasto, tropeçar, cair em cima de cadáver. Eu já caí em cima de Deus do cadáver. céu. Então, assim, essas coisas também já aconteceram comigo, sabe? Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, eu tenho que agradecer a você, Eliane Nossa, cara. Moreira. Sabe por quê? Quando eu fui fazer, para quem não sabe, gente, presta atenção, quando eu fui fazer jornalismo na TV pela primeira vez, na TV Cancela, a Eliane Moreira era minha chefe, né? Ela que era a Tânia Costa, o pessoal todo. E aí, a gente é muito bobo, né? Por isso que eu te falei que os inteligentes mudam de opinião. E aí, eu sempre fui muito gordinha. Quem sabe meu biotipo, eu sempre fui mais cheinha. E eu morria de vergonha. Que eu falava, gente do céu, eu sou gordinha, tá, mas eu... E o Everton, o pessoal todo, não. Ela é boa de serviço. E naquela época você acreditou em mim, não era o Everton, era você quem comandava, Carlinhos Vilela, o pessoal. E você falou, não, eu me lembro direitinho. Você topa cortar o cabelo curtinho? Que eu tinha o cabelo... Não, vamos cortar o cabelo, eu faço qualquer coisa. E eu consegui mostrar para as pessoas que, principalmente nessa área, que jornalista, graças a Deus, mudaram esse pensamento, que a jornalista ela não é manequim, ela não está ali, o bom jornalista é o conteúdo. É lógico, gente, que televisão, principalmente, você está maquiada, faz parte, mas se você for gordinha, negra, se você tiver o cabelo sarará, ou lisinho, loirinha, o importante é que você tenha conteúdo. E eu enfrentei muito esse preconceito, até de colegas. Não, mas a Cássia não pode entrar aqui na TV. Ela é gorda, ela é isso, ela é feia. Sabe? Para! Eu sou uma profissional. E eu bato no peito e me orgulho disso. E eu comecei na época com você, porque você acreditou. Você falou, não, ela é boa, vamos dar uma oportunidade. Então, não, jamais esqueço. É o que eu falei da gratidão. Obrigada, Cássia. Obrigada pela gratidão. Mas você realmente é uma profissional que faz a diferença. É uma profissional, como você mesmo falou, que tem sangue no olho, né? Profissional que você pode pedir uma matéria de madrugada, que você sabe que é uma pessoa que vai atrás, que investiga. E é o que eu estava colocando aqui no começo da live, antes de você entrar. Esse é o diferencial do profissional de jornalismo, sabe? Esse diferencial, a vontade de fazer, a vontade de ir atrás, de investigar, isso ninguém tira de você, Cássia. Isso é nato, você é uma jornalista nata. E isso, muitas vezes, falta no profissional de jornalismo, que muitas vezes quer o release pronto, quer ir para a rua com a matéria marcadinha, né? Quer tudo muito fácil, né? Mas a Cássia não, ela é essa profissional
que ela vai atrás, que faz falta, sim, no mercado de trabalho, né? E isso Você, a gente tem que você se reconhecer lembra? sempre, Ah, sempre. você se lembra na época da concessão da hoje é uma grande holding chamada Algar, na época Hum, da CTBC. João Santana era ministro da Infraestrutura e eles fizeram hum, um encontro magnífico, né? Um fenomenal, mega encontro no Berlândia Clube. Naquela época, para quem não se lembra, o Magu lembra disso, você sabe que foi uma pergunta minha que mudou toda a estratégia da CTBC. Você sabe que a CTBC, na época, ia perder concessão. E foi através de uma pergunta para o ministro João Santana. Eles estavam entrando no ônibus, eu disse correndo, levei o microfone até ele, o gravador, no caso, falei, ministro, está para vencer a concessão da CTBC. E aí, agora, tal? Eu me lembro disso. O Magu, há um tempo atrás, ainda falou, Cássio, você lembra disso? Todos os jornalistas, estava a Rede Globo, todo mundo correu, porque foi a matéria do mês, a matéria praticamente do ano, por causa de uma colocação do ministro que foi renovada a concessão da CTBC, que hoje, graças a Deus, é nossa, é prata da casa, é uma holding, né, uma potência muito grande, mas foi graças a um trabalho nosso de jornalista. Da mesma forma, Eliane, existem várias outras histórias. E eu já errei, viu, gente? Luiz Fernando Quirino, uma vez houve uma chuva muito forte em Uberlândia, e aquele trevo, toda vez eu esqueço, me perdoem, mas aquele trevo que vai para Araguari, ali aquele viaduto, eu esqueci o nome, me perdoem, caiu. E eu me lembro que ele me corrigiu no ar. Eu entrei ao vivo na Band para participar do Pulo do Gato com o Salomão Esper e o Paulo de Andrade. E aí, eu ao vivo falei assim, pois é, entra aí em Uberlândia, como é que está a situação? Eu dei a hora e entrei. Aqui em Uberlândia aconteceu isso, morreu, tinha morrido gente, morreu uma pessoa, papapá. Houve um desbarrancamento de terra. Menina, você não tem noção, todo mundo me criticando, mas desceram o pau em mim, né? Aí Luiz Fernando Quirino entrou no ar e falou, ela não está errada, é feio para ouvir, mas o termo, ele existe. Então, vocês procuram no dicionário. Então, existem coisas que você não esquece, né? Que você jamais esquece. Quando eu entrei dentro do Morumbi para entrevistar o, o animal, o Edmundo, eu fui fazer futebol, eu não sabia nada de futebol, e eu entrei, e o pessoal, olha, porque o Edmundo fazendo gracinha, sabe? Eles estavam trocando de roupa. E eu entrei assim, tava todo mundo pelado dentro do vestiário. Eu falei, gente, o que eu faço? Eu ia sair correndo, eu mantive a pose, levantei o pescocinho, né? E fui fazer entrevista. Então, são muitas histórias. Graças a Deus, também o Enio de Andrade, que foi técnico do Cruzeiro. Eles vieram fazer esporte, fizeram o campeonato, junto com o Uberlândia Esporte, vieram disputar em Uberlândia. O Magu virou para mim e falou, Cássia, o Lucas está doente, você tem que ir para o campo me ajudar. Eu falei, está doido? Eu não entendo nada de bola. Não, vou te ensinar. Ele desenhou um campo, a bola é redonda, tem 11 de cá, 11 de lá. Eu falei, eu vou fazer, né? E eu me lembro, o povo vai dar risada. Eliane, deixa eu ver, tem gente que está vivo hoje que lembra dessa história. O Orley é um, o Noel é outro. O Alaor, infelizmente, não está aqui. O Enio de Andrade fala para mim, por isso você tem que tomar cuidado. Mas faz parte. Sabe quando você vê uma viatura e fala assim, como é que você chegou até o bandido, entre aspas, de viatura, né? Eu fiz essa pergunta, são as clássicas perguntas de jornalistas que estão começando. Eu virei para o Enio de Andrade e falei assim, como que o time entra em campo? Ao vivo, Eliane, o estádio lotado. O Mago pôs a mão na cabeça e falou, pronto, é agora. Eu não tinha papa na língua não, viu? Ele vira para mim e fala assim, ele era muito arrogante, que Deus o tenha, mas ele era muito arrogante. Aí ele vira e fala assim, de meia, chuteira, calção e camisa. Ao vivo. Sabe o que eu respondi para ele? Falei, lógico, né, técnico? Porque já pensou, todos eles pelados, com essas coisas balançando dentro do campo, vai ficar feio demais. Eu quero saber se vai jogar no ataque ou na retranca.
Coisas assim, né, de Cássia mesmo, fazer o quê? Cássia, Mas você sabe que aconteceu. você tem que ir escrevendo essas coisinhas suas e postando sim, postando nos seus canais, né? Porque essas histórias assim, elas vão se perdendo. As pessoas vão se esquecendo, sabe? E as É. pessoas têm que saber quem foi a Cássia, o que que ela enfrentou, o que que ela já fez, sabe? A Cássia que andou de bicicletinha, passou o dia inteiro para ser repórter. Isso a gente não pode esquecer, isso tem que ficar na memória, tem que lembrar, sabe? É. Porque E não tinha celular, não, viu? Era tudo em bocal, jacaré, o povo não sabe nem o que que é isso. A gente, para fazer uma transmissão ao vivo, pessoal, a gente pegava dois fiozinhos chamados jacaré, abria o bocal do telefone, clipava os dois fiozinhos. Eu já subi demais em lugar, assim, para passar fio para fazer transmissão ao vivo. Não tinha celular, era bip, e eu andava numa bicicleta. e chegou primeiro do que o Batista Pereira, E né, cheguei, Cássia? até hoje, Batista não engole esse negócio. Cássia, olha, tá uma delícia essa conversa, mas eu já tomei muito o seu tempo. Eu quero que você deixe aqui os seus canais, né, seu Instagram, seu canal do YouTube, para que as pessoas conheçam e me colocar aqui à disposição para a gente fazer outros bate-papos. Eu adorei. Se alguém tiver alguma pergunta para a Cássia, por favor, faça, que o nosso tempo está acabando novamente. Eu adorei É, conversar com você. Foi uma noite assim, né? A gente conversou de assuntos tristes, mas faz parte da nossa carreira profissional. E quero agradecer sua participação aqui, a participação de todo mundo, e deixo com você a palavra final, Cássia. bom, muito obrigada pela oportunidade, Eliane. Como eu te disse, hoje, já bem próximo, né, aos meus quase 60 anos aí, a gente muda. Eu estou com novos projetos, eu gostaria muito que as pessoas me seguissem nas redes sociais. Eu tenho canal, tenho tudo, é Cássia Bonfim, o Bonfim com M, que é bem característico meu, né? Bonfim com M, M de Maria. UDI, UDI. Então pode entrar, tem o meu Insta, Facebook, a minha página, o meu site e o canal do YouTube. Todos com o mesmo nome. Estou com alguns projetos, algumas propostas novas, mas sempre unida com todos, de todas as crenças, de todas as raças. A gente pode fazer um trabalho muito bacana no coletivo e ajudando a todos e nos ajudando. Vamos crescer juntos, vamos aprender juntos. Valeu, Cássia, muito obrigada. Beijo a todos que nos acompanharam. E tô por aqui, viu, Cássia? Quando a gente tiver que Falou. bater papo de novo, você me chama, me Tá convoca. certo. Nós temos outras coisas Beijo. mais para frente. Beijo. Tá joia, tá Obrigada. joia. Beijo, gente. Foi um prazer. Igualmente.